E aí, pessoal? Estamos começando uma nova jornada de amor. Contem pra gente de onde vocês estão assistindo. Não se esqueçam de se inscrever e fazer parte da nossa família. Agora, fiquem com a gente. A história começa. A luz de velas cintilava sobre a toalha de mesa branca. Talheres tilintavam levemente, e o cheiro de alho amanteigado da massa fumegante pairava no ar. O andar de baixo estava lotado esta noite. Casais cochichavam em tons suaves e sedosos. Homens de negócios de terno debruçavam-se sobre negociações tranquilas. Tudo parecia aconchegante, elegante e calmo, exceto pela mesa 7. Tessa estava encolhida na cadeira, com as mãos apertadas no colo como se tentasse impedir que tremessem. Sua cabeça estava baixa, os cabelos castanhos caindo para um lado, escondendo metade do rosto. O hematoma em sua mandíbula estava coberto com base, mas a luz amarela e quente ainda revelava uma leve pulsação violeta por baixo. "Posso experimentar o Noki?" perguntou ela baixinho, forçando a voz a se manter firme. Troy não respondeu. Estava mexendo no celular, os lábios curvados daquele jeito que fazia tudo ao seu redor parecer um mero pano de fundo para sua grandeza. Tessa inspirou profundamente. "Não o irrite", lembrou a si mesma. "Não vacile, não cometa um erro. Não." Sua mão se moveu rápido demais. Seu dedo esbarrou na taça de vinho, desequilibrando-a e fazendo-a tombar para a direita. Crash. Vinho tinto espirrou na toalha de mesa branca e imaculada como sangue se espalhando. Algumas gotas atingiram o pulso de Troy. Ele congelou por meio segundo. Então, seu rosto ficou vermelho como um pimentão. Tessa se sobressaltou com tanta força que a cadeira inteira tremeu. O reflexo veio mais rápido que a consciência, o reflexo de alguém que já havia sido atingido muitas vezes, até mesmo em lugares públicos. "Desculpe, eu não queria", gaguejou ela, as mãos tremendo tanto que o garfo escorregou e caiu no chão. Ele se inclinou para a frente, os lábios mal se movendo, de forma que só ela pudesse ouvir, mas o suficiente para um arrepio percorrer sua espinha. "Você estará morta quando chegarmos em casa." As palavras eram suaves como uma brisa, mas sufocaram seus pulmões. Na mesa ao lado, um homem que trabalhava em seu laptop parou. O logotipo da Parker Technologies brilhava na tela. Julian Parker, camisa azul de mangas arregaçadas, relógio de aço prateado, lia um relatório. Mas a frase, "Você estará morta quando chegarmos em casa", atingiu seus ouvidos em cheio. Um instante depois, sua expressão escureceu. Uma lembrança o atingiu, rápida, intensa, implacável. Sua mãe na antiga cozinha da casa quando ele tinha 8 anos. Um tapa alto, o som de pratos quebrando, os olhos lacrimejantes de sua mãe, a mão protegendo a bochecha, sussurrando: "Está tudo bem, querido. Estou bem." Ele conhecia aquela expressão no rosto de Tessa. Tinha visto isso durante toda a sua infância. Julian ergueu a cabeça, observando. Sua mão apertou o copo d'água até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Enquanto isso, Troy se inclinou para a frente como se sussurrasse algo doce. Por baixo da mesa, sua mão deslizou e agarrou o pulso de Tessa com tanta força que ela quase perdeu o fôlego. A pontada de dor fez Tessa morder o lábio até sangrar. Ela tentou não deixar ninguém ver, tentou manter a pele imóvel, tentou reprimir a dor em vez de deixá-la escapar. "Troy, você está me machucando", murmurou ela. Ele sorriu educadamente, como se estivesse elogiando a refeição. "Se você abrir a boca de novo, eu estalo seus dedos. Fique quieta." Tessa abaixou ainda mais a cabeça. Sua mão tremia tanto que até o guardanapo tremia. "Desculpe", ela repetiu, a voz quase inaudível. "Desculpe. Foi minha culpa." Não era um pedido de desculpas, era sobrevivência. Um garçom se aproximou apressadamente, aflito. Troy imediatamente mudou de tom. "Tudo bem. Minha namorada é um pouco desastrada. Ela vai pagar a taxa de limpeza." Tessa abaixou a cabeça. "Desculpe. Eu pago." Julian observou tudo acontecer, os olhos escurecendo e pesando. Não por raiva momentânea, mas porque era familiar demais. Ele havia presenciado cenas como essa inúmeras vezes enquanto morava em abrigos com a mãe. Mulheres se desculpando por nada.
apenas para sobreviver à noite. O pulso de Tessa ainda estava preso sob a mesa. Suas unhas pressionavam a pele com tanta força que deixavam marcas. Ela sussurrou: Troy, dói. Ele rangeu os dentes. Calha a boca. Não quero ninguém olhando para cá. O rosto de Tessa empalideceu. Seus olhos brilharam. Uma única lágrima caiu sobre o pano branco. Ela tentou escondê-la. Julian apoiou as mãos na mesa, o maxilar tenso. Ele não podia fazer nada, mas também não podia intervir ainda. Não quando Troy estava prestes a explodir. Não quando Tessa estava claramente aterrorizada, mal conseguindo respirar. Julian sentiu a garganta secar. Apertou o copo com força até as veias saltarem no dorso da mão. Ele não podia ficar em silêncio. Não esta noite. Não quando uma mulher tremia a poucos metros de distância. Abriu a carteira, tirou um cartão de visitas, um que raramente dava a alguém. Seu polegar roçou a borda rígida. Seus olhos voltaram para Tessa. O olhar dela estava baixo, mas a mão escondida sob a mesa tremia num ritmo como uma batida de coração estrangulada. Julian largou a carteira, respirou fundo e tomou uma decisão. Esta noite, ele agiria. Troy largou a faca, limpou a boca com o guardanapo, levantou-se e falou com Tessa em voz baixa, contida, que só os dois podiam ouvir. Vá ao banheiro, fique quieta. Não arrume confusão. Ele se afastou. O som dos seus sapatos no chão de madeira escura se misturava à suave música do piano. Mas, no instante em que suas costas desapareceram pela porta, Tessa quase desabou na cadeira, os dedos agarrando a toalha de mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela tentou controlar a respiração, manter o rosto neutro, fingir que nada estava acontecendo, mas alguém havia notado. Alguém tinha visto tudo. Julian se levantou. Não por impulso, não porque quisesse bancar o herói, mas porque se permanecesse sentado, estaria punindo a criança que um dia fora. O menino que viu a mãe se machucar e não pôde fazer nada. Caminhou em direção à mesa de Tessa, cada passo lento, controlado, silencioso, até parar ao lado dela. Tessa estremeceu, os olhos arregalados como os de um animal encurralado pelo perigo. Viu? Desculpe, gaguejou instintivamente, como se qualquer pessoa que se aproximasse dela fosse uma ameaça. Julian ergueu levemente a mão, um gesto que indicava que não a tocaria, para evitar que ela se assustasse ainda mais. Sua voz era baixa, profunda, suavizada por camadas como se estivesse envolta em tecido, só para garantir que não a machucasse mais. Desculpe incomodá-la. Um suspiro depois, ele falou ainda mais baixo, tão baixo que só os dois podiam ouvir, tão baixo que ninguém ao redor percebeu nada. Eu ouvi o que ele disse para você, e conheço homens como ele. Se precisar de ajuda, mesmo que seja só uma vez, eu posso ajudar. Tessa congelou, como se tivesse levado uma facada. Balançou a cabeça, o medo crescendo tão rápido que seu peito se agitou. Você entendeu errado. Não é assim, Troy. Ele só... Julian não a deixou forçar outra mentira por terror. Não a fez defender o homem que merecia algemas. Ele delicadamente colocou um cartão de visitas ao lado do copo d'água dela. O movimento lento, incrivelmente leve, como se qualquer força maior pudesse quebrá-la. Não precisa explicar. Sua voz permaneceu profunda, firme, sem piedade. Apenas a bondade de alguém que viveu na escuridão e agora reconhecia outra escuridão engolindo alguém por completo. Só lembre-se, se chegar o dia em que você quiser deixar esta vida... Ele fez uma pausa, seus olhos captando o leve hematoma em seu pulso, onde Troy a havia agarrado. Ligue para este número. Eu irei. Não importa a hora. Tessa encarou o cartão como se fosse uma rota de fuga, mas uma tão aterrorizante que ela mal conseguia respirar. Uma lágrima escapou. Ela a enxugou rapidamente, aterrorizada com a possibilidade de que até mesmo uma lágrima pudesse traí-la. Você não entende. Se Troy descobrir, eu... Julian respondeu baixinho, embora cada músculo de seu corpo estivesse tenso. Eu entendo mais do que você pensa. Naquele breve segundo, Tessa viu uma velha ferida em seus olhos. Uma dor que não era dela, mas assustadoramente semelhante. A porta do banheiro se abriu.
Troy saiu. Julian recuou, assumindo o papel de um estranho inofensivo com tanta perfeição que Troy jamais suspeitaria de nada. Ele acenou com a cabeça uma vez para Tessa, seus olhos a lembrando. Aguente firme. Agarre-se a esta chance quando estiver pronta. Tessa baixou o olhar, escondendo o cartão entre as mãos trêmulas. Saíram do restaurante e entraram no carro. A porta bateu com força, a trava automática estalando como o teto de uma cela. Troy agarrou o pulso de Tessa bem em cima do hematoma e a puxou para o banco. Não me culpe se você não colocar o cinto, rosnou ele. O carro disparou na escuridão. A luz dos postes cruzou os olhos lacrimejantes de Tessa como raios de esperança quebrados. Ele apertou o pulso dela com tanta força que o sangue quase parou. Inclinando-se para a frente, a voz baixa como a de um predador, mal conseguindo conter o impulso de despedaçar sua presa. Você vai pagar por isso quando chegarmos em casa. Ninguém fora do carro ouviu. Ninguém além deles entendeu. Ninguém viria salvá-la. O apartamento cheirava a cigarros velhos e ao perfume que Troy borrifara na gola da camisa. Tessa nem teve tempo de tirar o casaco antes. Estalo. O primeiro tapa. Não foi difícil não derrubá-la. Apenas o suficiente para impor controle. Você derramou uma bebida na frente de todos. Você me envergonhou. Troy disse calmamente, como se estivesse discutindo negócios. Tessa cambaleou, levando a mão ao rosto, mas não chorou. Estava acostumada, pois não era a primeira vez. O hematoma no pulso não havia cicatrizado. A marca na nuca ainda latejava. A leve mancha azulada sob a costela direita, resultado de um chute 2 semanas atrás. Tessa permaneceu ali, em silêncio, uma sombra de si mesma. Troy a empurrou para o sofá. Da próxima vez baterei mais forte. Apagou as luzes da sala, entrou no quarto, fechou a porta, deixando a escuridão engolir o lugar como um poço sem fundo. Tessa foi até o banheiro, fechou a porta e acendeu a fraca luz amarela, tão fraca que parecia quase se apagar. Encarou-se no espelho. Uma marca vermelha recente na bochecha esquerda, sombras em forma de dedos pressionadas contra a pele, os olhos escuros de medo e noites em claro. Tirou o casaco. O hematoma no pulso estava escuro. Cada dedo dele impresso como uma marca. Marcas antigas, marcas novas, seu corpo como um mapa da violência. Ela abriu a bolsa, o coração batendo tão forte que seus ouvidos zumbiam. Tirou o cartão branco e rígido que havia enfiado na bolsa ao sair do restaurante. O nome Julian Parker, um número de telefone, sem logotipo, sem endereço, apenas uma tábua de salvação repousando em sua palma. Tessa tremia violentamente. A ponta do seu dedo roçou a borda do cartão. Aquele pequeno toque quase a fez desabar. Mas então uma voz ecoou em sua cabeça, a voz de Troy, da noite em que ela tentou fugir e ele a pegou na porta. Se você me deixar, vou atrás dos seus amigos, vou atrás da sua mãe, vou matar todos eles. Tessa apertou o cartão com tanta força que ele entortou. Uma lágrima caiu na pia. Não, 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 sussurrou tremendo. Guardou o cartão de volta na bolsa, mas sua mão continuava tremendo como se não lhe pertencesse mais. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela simplesmente ficou sentada, encolhida na escuridão, encarando a porta fechada do quarto, agarrando o braço dolorido, na esperança de que Troy acordasse de melhor humor no dia seguinte. Mas no fundo daquele corpo trêmulo, um fragmento minúsculo e frágil, ansiava por algo mais. A esperança de que um dia ela ousaria ligar para aquele número. A manhã seguinte não chegou com a luz do sol. Chegou com a pulsação entorpecente no lado esquerdo do rosto, uma dor profunda, como se alguém tivesse acendido uma chama fria sob sua pele. Tessa abriu os olhos naquele breve instante que as vítimas de abuso costumam experimentar. O momento em que esquecem a noite anterior e pensam ter acordado em uma vida normal, até que a memória retorna como uma onda negra. Seu corpo inteiro travou, seu coração batia tão forte que quase lhe sufocava a respiração. Tessa não foi exceção. Ela ficou imóvel, com medo de se mexer, ouvindo o menor ruído vindo do quarto de Troy, como quem ouve a contagem regressiva de uma bomba.
Ela se sentou lentamente, como se até mesmo sua própria respiração pudesse irritar alguém. A cozinha ainda estava fria, sua luz amarela fraca demais para dissipar o leve tremor na ponta dos dedos dela. Tessa tentava fazer chá, com as mãos ainda tremendo, quando Troy saiu vestindo uma camisa branca impecável, com um perfume caro em seu rastro. O que mais a aterrorizou não foram os passos ou a longa sombra que ele projetava no chão. Foi o sorriso dele, doce, calmo, gentil o suficiente para convencer qualquer um de que nada havia acontecido na noite anterior. "Você está acordada?" perguntou ele levemente, como se não a tivesse esbofeteado na noite anterior, como se não tivesse apertado seu pulso até deixá-lo roxo, como se a ameaça "Você estará morta quando chegarmos em casa" tivesse vindo de outra pessoa completamente diferente. Tessa não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. Exatamente o tipo de aceno que ele gostava. Pequeno, obediente, sem desafio, nada que pudesse ofendê-lo. Troy tomou um gole de café e disse com uma voz tão suave que lhe causou um arrepio na espinha na noite anterior: "Eu só me exaltei um pouco. Você me conhece, eu te amo. Só passei vergonha no restaurante." Aquela única palavra a atravessou como uma lâmina fina. "Sim," ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele acariciou seus cabelos com a delicadeza de um beijo diamante. Mesmo assim, aquele toque suave fez a pele machucada por baixo arder de dor. Então, dirigiu-se à porta, amarrou os sapatos, vestiu o casaco e saiu sem olhar para trás. "Chego cedo," disse, e fechou a porta. O silêncio voltou a preencher o apartamento, mas não era um silêncio comum. Era um silêncio denso, opressivo, que fazia Tessa desabar na cadeira como se toda a força que a mantinha de pé tivesse desaparecido com ele. Ela ficou ali deitada e adormeceu sem querer. Não sabia quanto tempo dormiu antes de um pesadelo violento a atingir em cheio. Acordou sobressaltada. Já era meio-dia. Suas mãos tremiam, o suor escorria pela sua pele. Sentou-se por um instante até que o tremor diminuísse, então se levantou e foi até o banheiro. E quando a luz branca atingiu o espelho, ela prendeu a respiração. Uma mancha roxa inchada surgiu em sua bochecha esquerda, o roxo da humilhação, o vermelho da dor. E sob a luz, brilhava como uma marca inegável. Ela levou um dedo à mão para tocá-la. Apenas um arranhão. E as lágrimas jorraram instantaneamente, incontrolavelmente, não apenas de dor, mas porque percebeu que ele tinha ido mais longe do que ela jamais imaginara na noite anterior. E esta manhã, ele agira com ternura, como se tudo fosse culpa dela. Tessa aumentou a intensidade da luz para enxergar com clareza. Viu os hematomas antigos em seu pulso, os dedos de Troy marcados em 4 cicatrizes escuras. Em sua costela direita, havia uma mancha esverdeada desbotada, resultado do chute que ele lhe dera 3 semanas atrás. Seu corpo parecia um mapa de uma vida esculpida pela crueldade. Ela abriu a bolsa e viu o cartão de visitas de Julian ali, ainda silencioso, mas irradiando um leve calor de esperança. Ela não pensou. Simplesmente ligou. Seu dedo tremia tanto que quase discou o número errado 2 vezes. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Julian estava falando. Tessa não conseguia formar uma palavra. Apenas respirações curtas e ofegantes saíam de seus lábios. "Tessa, certo? Se você estiver em perigo, não fale. Deixe-me apenas ouvir você respirar." Ela inspirou trêmula apenas uma vez. Julian entendeu tudo. "É um pedido de socorro?" Ela mordeu o lábio até sangrar, depois sussurrou como se estivesse se rendendo. "Sim." E instantaneamente, a voz de Julian mudou. Não era mais a voz de um estranho sentado na mesa ao lado na noite anterior. Era a voz de alguém que tinha visto a escuridão, que tinha sido dilacerado por ela e que havia jurado nunca deixar ninguém sozinho lá dentro. "Muito bem. A partir deste momento você não precisa sobreviver sozinha. Escute, Tessa. Vamos te tirar daqui hoje." Tessa desabou. Soluços silenciosos sacudiam seu peito como se seus pulmões estivessem sendo comprimidos, mas ela ainda lutava para respirar. Julian não a interrompeu.
Não fez perguntas, não exigiu explicações. Ele falava como alguém coordenando uma equipe de resgate. Vou chamar a segurança agora. Um carro vai te buscar na entrada dos fundos, onde Troy não vai procurar. Vou providenciar um apartamento seguro para você. Também estou entrando em contato com um advogado para solicitar uma ordem de restrição de emergência. Tessa apertou o peito, lutando para respirar, lutando para não desmaiar. Julian, estou com medo. Julian ouviu cada tremor. Ele fez uma pausa tensa e dolorosa, depois respondeu, com uma voz baixa o suficiente para envolvê-la como um cobertor. Eu sei, e estou aqui. Tessa, você já sofreu o suficiente. Agora é a minha vez de cuidar de você. Ela apertou o telefone, agarrando-se a ele como se estivesse à beira de um precipício. Pela primeira vez em anos, ela não se sentiu sozinha na escuridão. Em 30 minutos, ele continuou. Meus homens estarão na porta dos fundos do seu prédio. Quando você ouvir 3 batidas, apenas 3, abra a porta e diga: não olhe para trás, não pegue nada pesado, não fale com ninguém. Tessa assentiu, mesmo que ele não pudesse ver. Lágrimas salgadas e quentes escorreram por seus lábios. Julian acrescentou, lenta e firmemente: Tessa, a partir deste momento, você não está mais sozinha. E essa frase, apenas essa frase, a salvou da morte que Troy havia prometido na noite anterior. O pequeno apartamento estava mergulhado em uma luz tênue, como um momento suspenso entre o dia e a noite, entre a esperança e o desespero, entre a vida e a morte. E Tessa estava parada na sala de estar com as pernas tão fracas que mal conseguiam sustentá-la, ainda segurando o telefone que Julian acabara de desligar. Seu coração batia descontroladamente, como o de um pássaro engaiolado que de repente vê um fio de luz além das grades. Ela olhou ao redor do apartamento familiar. Mas esta noite não era mais o lugar que um dia chamara de lar. Parecia mais uma gaiola, onde cada canto guardava vestígios de discussões intermináveis, onde o travesseiro ainda carregava o perfume de Troy como um aviso, onde um copo embaixo da pia ainda tinha a rachadura que ele causara da última vez que perdeu a paciência. E Tessa sentia como se cada objeto no apartamento a observasse, perguntando se desta vez ela teria coragem suficiente para sair ou se ela se quebraria e rastejaria de volta como antes. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos, e abriu o armário para pegar a bolsa, mas seus dedos congelaram ao ver a camiseta cinza que Troy gostava que ela usasse. Antes, ela se sentia bonita com aquela camiseta. Agora, só a lembrava da noite em que ele apertou sua garganta até que o ar lhe faltasse. Ela puxou a mão de volta como se tivesse sido queimada, fechou os olhos e disse a si mesma: leve apenas o necessário. Apenas o necessário. Julian havia dito para não levar muita coisa, não fazer barulho, não deixar rastros. Tessa se abaixou e abriu a gaveta de baixo, tirando uma carteira fina, um par de meias limpas e o pequeno cartão de visitas que havia guardado cuidadosamente no bolso interno do casaco. A única coisa que lhe dava a sensação de estar tocando uma tábua de salvação na escuridão. Ao fechar a pequena mala, o leve ruído do zíper fez com que ela soltasse um suspiro e levasse a mão ao peito, com o coração ameaçando saltar pela boca. Ela escutou. O corredor lá fora estava silencioso. No apartamento de cima, havia uma TV ligada e uma janela em algum lugar estava fechada para proteger do vento. Nada de Troy, pelo menos ainda não. Tessa aproximou-se da janela, levantando a cortina apenas um pouco para espiar o canto direito do prédio. Ela avistou um SUV preto no estacionamento. Não sabia se era o carro de Julian, mas o instinto lhe dizia que ele havia chegado cedo, como se soubesse que ela poderia congelar ou entrar em pânico e perder a coragem. Mas antes que pudesse se agarrar a essa esperança, o elevador tocou suavemente. Ela ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram. O ar congelou em seus pulmões. O som era comum, inofensivo. Mas em seus ouvidos soou como um prego mortal. Ele estava em casa. E se ele a tivesse visto arrumando as malas, ela não permitiu que o pensamento se completasse. Recuou, pressionando-se contra a porta, com a mão cobrindo a boca para impedir que o soluço subisse em sua garganta.
Passos. Pesado, constante, lento. Não, 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 por favor, que não seja ele, por favor, que não seja ele. Tessa caiu de joelhos, com a coluna contra a parede, tremendo como se fosse se despedaçar a qualquer segundo. Ela não teve tempo para rezar, apenas para trancar a porta o mais silenciosamente possível. Mas suas mãos tremiam tanto que as teclas tilintaram e arranharam, um som que lhe causou um arrepio de medo. Ela prendeu a respiração, implorando ao silêncio que a escondesse. Os passos continuaram, passaram, distanciaram-se, desapareceram no final do corredor. Tessa exalou num suspiro de dor. O som de uma pessoa se afogando finalmente emergindo para respirar. Ela se levantou e enxugou as lágrimas rapidamente. Julian tinha sido muito claro. 30 minutos, sem atrasos. Ela vestiu o casaco, enfiou a bolsa embaixo dele como se escondesse um segredo que pudesse salvar sua vida, e então abriu a porta centímetro por centímetro, cada pequeno som explodindo dentro de seu crânio como uma martelada. O corredor estava vazio. Tessa saiu, fechou a porta, tirou a chave da fechadura e começou a andar. Cada passo era como atravessar para um mundo que ela não tinha permissão para tocar há anos. Um mundo onde ela poderia escapar dele, escapar da dor, escapar de tudo. Ao se aproximar da escada de emergência, ouviu a porta da frente se abrir, o vento entrando com força e o som de algo caindo no chão. Fazendo-a estremecer e se encostar na parede, uma mão sobre o peito como se tentasse impedir que seu coração se despedaçasse. Mas não era Troy, apenas um vizinho. Ela desceu apressadamente os degraus de metal frio, agarrando o corrimão com os dedos dormentes, e quando chegou à porta que dava para os fundos do prédio, agarrou a maçaneta, tentando não tremer, tentando não fazer barulho, tentando seguir as instruções de Julian. Exatamente. Ela ouviu 3 batidas precisas. Tessa abriu a porta. Um homem de jaqueta preta estava ali, com os olhos sem curiosidade, apenas com uma firme determinação, como alguém nascido para proteger os outros. Tessa Brooks, ele sussurrou. Ela assentiu. Mova-se depressa. Não olhe para trás. Ela saiu, os pés mal tocando o chão, as palmas das mãos úmidas de suor. A porta traseira do SUV preto se abriu. Ela entrou, abraçando a bolsa contra o peito como se fosse sua vida. A porta bateu com força e, pela primeira vez, Tessa ouviu claramente o som de uma porta se fechando, deixando para trás sua antiga vida. O motorista lhe entregou um telefone. Só uma ligação, disse ele. Julian. Tessa levou o telefone ao ouvido, a respiração falhando ao sair de seus lábios. Estou no carro, sussurrou. E só quando pronunciou as palavras em voz alta percebeu que estava realmente deixando aquele apartamento para trás. A voz de Julian soou, baixa, profunda, firme, e ela sentiu enquanto o carro saía do estacionamento como se já estivesse em um lugar seguro. Bom trabalho, Tessa. Eu cuido de todo o resto. De agora em diante você não precisa mais ter medo. Tessa pressionou o rosto contra as mãos, lágrimas caindo como se tivessem esperado anos por permissão. Ela havia fugido. Ela havia sobrevivido. Ela havia começado a sair do inferno. E tudo começou com um pequeno cartão de visitas e um homem que se recusou a ficar parado enquanto uma mulher desaparecia na escuridão. O apartamento seguro ficava dentro de um prédio silencioso na periferia da cidade, onde as buzinas dos carros pareciam se dissipar atrás do vidro grosso e a suave luz amarela da rua banhava as paredes brancas. Limpo a ponto de parecer impessoal. Por mais estranho que parecesse, Tessa sentia como se estivesse entrando em um mundo que não lhe pertencia. Um mundo onde até o vento soava mais suave, onde nada mais carregava o cheiro de Troy. E era justamente essa paz que apertava seu peito, como se ela estivesse tentando se acostumar com o ar. Seu corpo nunca aprendera a respirar. O homem de Julian abriu a porta, acendeu as luzes, colocou as chaves no balcão da cozinha e falou em voz baixa, mas firme, como se tivesse cuidado para não assustá-la ainda mais. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Ninguém conhece este apartamento. Ninguém está observando. Sem Troy.
E essas palavras, sem Troy, soaram nos ouvidos de Tessa como algo que a salvava e, ao mesmo tempo, a fazia querer desabar. A porta se fechou, deixando-a sozinha em um apartamento perfeitamente silencioso. Nenhum passo pesado, nenhuma batida na porta, nenhum palavrão, nenhuma ameaça gritada em seu nome, apenas silêncio. Mas em vez de confortá-la, aquele silêncio a atingiu como uma onda de frio inundando seus pulmões. Ela estava parada no meio da sala, segurando a alça da bolsa, com o olhar perdido. E segundos depois, seu corpo inteiro começou a tremer. Não de frio, mas da liberdade que chegava de repente. De seu corpo não entender que havia escapado de um lugar que quase a matara na noite anterior. De medo de perder o equilíbrio e se transformar em uma bola de neve, rápida e crescente, apertando seu coração com força. Sua respiração ficou irregular. Seu peito doía. Seus joelhos fraquejaram como se fossem ceder. Ela acendeu outra luz. A claridade invadiu o ambiente, mas não conseguiu dissipar a escuridão que envolvia sua mente. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Ela sussurrou, mas sua voz tremia tanto que as palavras pareciam vir da boca de outra pessoa. Tessa deslizou até o chão, encostando as costas na parede, abraçando o braço machucado, e as lágrimas finalmente caíram. Não altas, mas pesadas, caindo uma a uma. Como se seu corpo não conseguisse mais se manter inteiro, agora que entendia que ela não ia morrer hoje. Foi seu primeiro ataque de pânico em liberdade, não por medo de ser agredida, mas pela imensidão de um mundo que não era mais amortecido pelas rotinas da dor. Depois de um longo, longo tempo, ela se levantou, lavou o rosto, trocou de roupa, puxou as mangas para baixo para cobrir os hematomas e encarou uma versão de si mesma em quem não tinha certeza se podia confiar. Uma garota que acabara de escapar do inferno, mas não sabia como entrar em algo que se assemelhasse ao paraíso. Ela respirou fundo e decidiu ir ao escritório onde Julian a esperava. A sede da Parker Technologies brilhava sob o sol do final da tarde, as fileiras de bordos do lado de fora projetando longas sombras sobre os degraus. Quando Tessa entrou no saguão, seus olhos imediatamente se voltaram para o chão, sua mão apertando a alça da bolsa para esconder o tremor. Ela caminhou rapidamente, evitando o olhar do guarda, evitando cada pessoa que passava, como se qualquer um que olhasse por tempo suficiente pudesse ver cada ferida sob suas mangas. Quando abriu a porta de vidro da ala do escritório do CEO, ela congelou por um instante, tentando se recompor, tentando controlar o tremor do corpo, mas não conseguiu. Entre, disse Julian, com a voz baixa e suave o suficiente para fazer seu coração palpitar. Tessa entrou, e no instante em que a viu, Julian se levantou da mesa. Não correu em sua direção, não estendeu a mão. Apenas ficou parado, os olhos se arregalando um pouco, o suficiente para revelar a tempestade de emoções que o consumia. Raiva, dor, instinto protetor. Tudo entrelaçado naqueles olhos castanhos profundos e calorosos. A luz da janela iluminava o rosto de Tessa. E Julian viu tudo com clareza, mais clara do que no restaurante. O hematoma que ia da bochecha até o queixo, as tênues marcas azuis e amarelas no pulso, mal escondidas pela manga. E os olhos dela, os olhos de alguém que havia perdido mais do que jamais conseguiria expressar em palavras. Ele não perguntou: "Você está bem?", porque sabia que a resposta seria uma mentira. Ele não perguntou: "O que ele fez com você?", porque sabia que as perguntas a fariam se encolher. Em vez disso, respirou fundo e perguntou em voz baixa e firme, escolhida com cuidado para que cada palavra a atingisse sem machucá-la. "Por onde você gostaria de começar?". Tessa piscou. Ela não entendeu. Julian deu um passo em sua direção, mas manteve uma distância segura. O tipo de distância que uma sobrevivente precisa. Não se trata do que eu decido, ou do que o advogado decide, ou do que qualquer outra pessoa decide, exceto você. Sua voz era como água calma, serena e inabalável. O que você quer fazer primeiro? Comer, descansar, encontrar o advogado ou simplesmente sentar aqui e respirar? Tessa abriu a boca, mas nenhum som saiu.
Nunca lhe perguntaram o que ela queria. Durante os 2 anos em que morou com Troy, essa pergunta lhe fora arrancada como um luxo que ela não merecia. Ela tentou olhar para cima, mas seu olhar se chocou com o de Julian. Um instinto a fez baixar os olhos imediatamente. Eu realmente não sei. Julian assentiu. Ele não tentou levantar o queixo dela nem forçar contato visual como outros homens faziam. Não saber também é uma escolha. E está tudo bem. Uma frase simples. Mesmo assim, Tessa sentiu a garganta apertar, não dolorosamente, mas com um calor reconfortante. Ele contornou a mesa, mas não se aproximou demais. Parou de lado, dando-lhe espaço. Tessa, de agora em diante, tudo o que fizermos será no seu ritmo, não no meu, nem no de ninguém mais. Ela assentiu, com os olhos ardendo, e o que mais a assustava era que ela não tinha medo dele. Ela não conseguia encarar Julian, porque isso lhe causava uma estranha dor no peito. Mesmo assim, sentia-se segura a poucos metros dele. Ela não conseguia encarar a maioria dos homens, mas o olhar de Julian era diferente. Não a dissecava, não a desnudava, não exigia nada. Era como um lugar para se apoiar se quisesse. Eu quero, sussurrou Tessa, com a voz fina como um fio. Sentar. Só sentar um pouco. Julian assentiu com a cabeça e deu um passo para o lado, criando um amplo espaço ao redor da cadeira. Então vamos começar por aí. E pela primeira vez em meses, Tessa sentou-se em uma cadeira sem temer que alguém puxasse seus cabelos, lhe desse um tapa ou a chutasse para o chão. Julian a observou, seus olhos suavizando até que o coração dela se apertou. E ele pensou em silêncio que, se pudesse, passaria a vida inteira provando a ela que nem todo homem a machucaria. O consultório da doutora Kim ficava no 7º andar de um prédio silencioso, com grandes janelas de vidro que captavam cada gota da luz do final da tarde. E Tessa entrou como alguém que acabara de atravessar uma tempestade e ainda não conseguia acreditar que havia chegado à margem. Suas mãos apertavam a alça da bolsa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos se recusando a encontrar o olhar de qualquer outra pessoa, como se um único olhar pudesse ser suficiente para despedaçá-la. A doutora Kim a cumprimentou com uma voz tão suave quanto uma folha tocando a superfície da água. Olá, Tessa. Você não precisa dizer nada agora. Começaremos quando você estiver pronta. Aquela voz calorosa, firme, nunca apressada, fez a garganta de Tessa se fechar por um motivo que ela não conseguia nomear. Ela se sentou no canto do sofá, encolhendo-se como se precisasse proteger cada parte vulnerável de si da própria luz do cômodo. Por um longo momento, o único som era o do relógio ticando uma batida de cada vez no ar. Então a doutora Kim falou: Você pode me contar sobre a coisa que mais te machucou, se quiser. Tessa olhou para as mãos e viu uma leve marca roxa no pulso esquerdo. A lembrança da noite em que Troy apertou com tanta força que o sangue parecia que ia estourar. E talvez essa fosse a última brecha em suas defesas. Ela respirou fundo e falou, não com firmeza, não com convicção, mas com uma voz trêmula como a de uma criança confessando algo terrível. Pronto. Teve aquela vez em que ele chutou o armário quando estava com raiva. Tessa começou, com os olhos fixos no chão, como se a história não lhe pertencesse. A xícara se estilhaçou e os cacos de vidro cortaram minha perna. Um engasgo que pareceu sufocamento. Havia muito sangue. Eu não conseguia ficar de pé. Mas ele não me levou para o hospital. Ele simplesmente disse que eu merecia por tê-lo feito perder o controle. A doutora Kim não interrompeu, não arregalou os olhos, não pareceu chocada. Ela apenas assentiu lentamente, como se o simples fato de Tessa ter dito aquilo em voz alta já fosse uma rara vitória. Tessa continuou. Eu sabia que estava errado, mas depois ele me abraçou. Ele beijou os hematomas, disse que me amava tanto que não conseguiu se controlar. E eu acreditei nele. Sua voz falhou. Ela cobriu a boca como se tivesse falado alto demais. Eu pensei que se eu me esforçasse mais, fosse mais delicada, mais silenciosa, mais cuidadosa, ele pararia. Eu pensei que a culpa era minha.
Uma lágrima caiu em sua calça jeans, se transformando em uma pequena mancha escura, como tinta se espalhando na água. Doutora Kim, por que eu não fui embora antes? Por que eu fiquei? Por que eu fui? Por que eu fui tão estúpida? Ela chorou como o papel se rasgando, não alto, mas com tanta dor que preencheu o quarto com uma pontada aguda. A doutora Kim colocou uma caixa de lenços de papel perto da mão dela, mas não muito perto, para que Tessa pudesse pegá-la sozinha. Tessa, disse ela, lenta e seguramente. Você não foi embora porque era fraca. Pessoas fracas não sobrevivem a anos de abuso. Você ficou porque sua confiança em si mesma foi destruída. Pessoas que sofrem abuso não vão embora porque acham que merecem, porque acham que não conseguem sobreviver sem aquela pessoa, porque estão isoladas, manipuladas, convencidas de que ninguém vai acreditar nelas. Tessa sentiu a garganta fechar novamente, como dedos invisíveis apertando com força. Mas você não é inútil, continuou a doutora Kim, com a voz ficando mais carinhosa. Não é sua culpa quando alguém escolhe a violência. Não é sua culpa quando você anseia por amor. Não é sua culpa quando você acredita em um pedido de desculpas. Pessoas boas muitas vezes permanecem por muito tempo, não porque são fracas, mas porque amam profundamente. Um soluço baixo e entrecortado escapou do peito de Tessa antes que ela pudesse impedi-lo. Ela enterrou o rosto nas mãos, respirando com dificuldade, os ombros tremendo. Estou com medo. Sua voz estava rouca, arranhada. Estou com medo de nunca mais ser normal, de não conseguir confiar em ninguém, de estar quebrada demais. A doutora Kim balançou a cabeça suavemente. Ninguém se quebra por sobreviver. Você não está quebrada, Tessa. Você está aprendendo a viver novamente depois de ter sido sufocada por muito tempo. Um silêncio acolhedor se instalou entre elas, denso o suficiente para sustentá-la. Tessa expirou, e pela primeira vez, seu ar não tremia. A sessão durou 60 minutos, mas para Tessa, pareceu uma porta se abrindo para um mundo que ela nunca conheceu. Um mundo onde a culpa não era dela, onde lágrimas não eram motivo de chacota, nem a dor era ignorada. Quando ela saiu do quarto, seus olhos ainda estavam vermelhos, mas sua respiração parecia mais profunda, mais leve, como se finalmente tivesse se livrado de um peso enorme que carregava no peito. Julian a esperava no corredor, com 2 xícaras de café, uma quente e outra gelada, sem saber qual ela preferiria, com medo de perguntar para não assustá-la. Ao vê-la, levantou-se rapidamente, mas não avançou como a maioria dos homens faria. Manteve uma distância cautelosa, não perto o suficiente para encurralá-la, apenas o bastante para que ela não se sentisse sozinha. Pronto. Sua voz era tão suave quanto o latte em sua mão. Tessa assentiu. Seus dedos instintivamente puxando a manga para esconder o hematoma. Julian percebeu, mas não perguntou, não a encarou. Simplesmente girou a xícara quente levemente em sua direção. Café quente, se quiser, batido ou gelado, você escolhe. Apenas uma frase simples. Mas fez Tessa sentir que tinha o direito de escolher. Uma pequena coisa que ela não tinha tido o direito de fazer isso por 2 anos. Ela escolheu o mais quente. Suas mãos tremiam ao pegá-lo, não de medo, mas do choque silencioso de ser tratada com carinho. Caminharam lado a lado, sem se tocar, sem pressa, sem dizer muito. Apenas a presença silenciosa de Julian, como um escudo suave entre ela e o mundo. Tessa não conseguia olhar diretamente em seus olhos, mas se sentia segura caminhando ao seu lado. Segura ouvindo seus passos firmes ao lado dos seus. Segura sabendo que, mesmo sem uma mão sobre ela, não estava sozinha. E às vezes, para alguém que acabou de escapar do inferno, isso por si só já é um milagre. 3 semanas após sua primeira sessão de terapia, quando a respiração de Tessa finalmente começara a se acalmar nas novas manhãs, quando ela se acostumara a se ver no espelho sem hesitar, porque não esperava mais o reflexo de Troy atrás dela, Julian apareceu na porta de seu pequeno escritório com uma hesitação que ela nunca vira nele antes, como se estivesse segurando algo frágil, algo que poderia escapar se ele falasse alto demais. Há um baile de gala beneficente. Esta noite,
disse ele com a voz baixa e cautelosa, como se temesse pressioná-la. Para o fundo de apoio à cura interior, aquele que ajudou minha mãe, pensei. Você pode gostar de ir, mas só se quiser. Tessa ergueu o olhar. Um pouco surpresa, não pelo convite em si, mas pela forma como ele o disse, pelo espaço que deixou entre as palavras, como se lhe desse todas as oportunidades para recusar. Algo muito incomum para alguém que vivera sob uma regra em que só havia uma resposta correta. Ela assentiu lentamente. Eu quero tentar. Com um asterisco duplo. O camarim no apartamento seguro estava tão silencioso que Tessa conseguia ouvir as batidas do próprio coração enquanto estava em frente ao espelho, vestindo o vestido azul de costas abertas que Lauren, do RH, a ajudara a escolher. Um azul profundo como o oceano à noite, suave como a água corrente, que envolvia seu corpo de uma forma que parecia, ao mesmo tempo, lisonjeira e terna, não chamativo, mas bonito o suficiente para que ela tivesse que olhar 2 vezes para acreditar que a mulher no espelho era ela. Suas costas estavam quase completamente nuas, algo que ela nem ousara pensar 6 meses atrás. Troy uma vez... Ela zombou dizendo que costas nuas faziam os homens olharem para ela como carne num prato, uma frase que a obrigou a usar roupas de gola alta e mangas compridas por 2 anos. Mas esta noite, ao fechar o zíper, a parte mais inesperada foi que ela não sentiu medo. Ou melhor, o medo não a consumia mais. Ele persistia, fraco como uma sombra sob seus pés, mas não era mais o senhor de sua vida. E o que a fez se sentir mais forte foi o pensamento de que Julian a olharia e não veria carne num prato, não veria algo para possuir, mas veria uma pessoa. Quando Tessa entrou no saguão do hotel, onde o baile de gala estava sendo realizado, a luz dourada, as taças de champanhe, a música de violino, todos os sons pareciam se dissipar. Julian estava perto da entrada, ajustando o punho da camisa, parecendo ter saído da capa de uma revista, mas com uma serenidade que não dominava o ambiente. E quando ele se virou e a viu, aquele olhar, meu Deus, aquele olhar, não era o olhar que os homens dão quando veem uma mulher bonita. Não era o olhar grosseiro, uma admiração que ela fora forçada a suportar, não o mero lampejo de surpresa. Ele a olhava como se ela fosse algo sagrado, como se estivesse testemunhando algo que respeitava demais para respirar fundo perto dele. Algo tão raro que apertava seu peito, fazendo-a querer dar um passo para trás e para frente ao mesmo tempo. Tessa. Ele disse seu nome tão suavemente, como se não tivesse certeza se ela era real. Ela baixou a cabeça, o rosto corando, mas seu coração, pela primeira vez depois de tantas noites vivendo, não vivendo, bateu não por medo, mas porque ela se sentiu vista. Asterisco duplo. O baile de gala se desenrolou sob conversas suaves e iluminação quente, refletida nas mesas cobertas com toalhas de cetim. Os discursos sobre recuperação, sobre esperança, sobre as portas que se abriram para pessoas antes presas na escuridão. Cada palavra tocava Tessa de maneiras que ela não sabia como processar. Julian nunca se afastou mais do que alguns passos, não se agarrando a ela, mas sempre perto o suficiente para que, se ela vacilasse, bastasse virar-se ligeiramente para encontrar aqueles olhos profundos, como o mar da noite a observando, dizendo-lhe silenciosamente: "Estou aqui." Eles conversavam com outros convidados, mas sempre que seus olhares se cruzavam acidentalmente, uma pequena faísca, leve e hesitante, como uma chama recém-nascida, surgia entre eles, com um duplo asterisco. E então a música lenta começou. As notas do violino se estenderam em suaves fios, tecendo o ar com calor. Julian inclinou-se para ela, sua voz baixa o suficiente para pertencer somente a ela. "Gostaria de dançar um pouco? Só se você quiser." Tessa engoliu em seco, sua mão tremendo, não de aversão, mas de lembranças. Troy sempre a obrigava a dançar. Seu aperto marcando sua cintura, sua boca pressionada contra sua orelha, sussurrando ameaças disfarçadas de afeto. Mas este não era Troy, não era violência envolta em amor. Eu quero tentar", sussurrou ela. Julian estendeu a mão, mas não a tocou. Simplesmente a ofereceu, esperando que ela colocasse a sua na dele.
Um pequeno detalhe, mas para Tessa era um universo inteiro de diferença. Ela colocou a mão na dele levemente, como quem coloca o coração em um ombro. Não tinha certeza se conseguiria suportar. Entraram na pista de dança. As luzes se suavizaram, tornando-se aveludadas. A música fluía como água, e Julian colocou uma das mãos em sua cintura com muita delicadeza, com muito cuidado, como se até mesmo o roçar do vento pudesse machucá-la. Mas o corpo de Tessa, moldado por anos de violência, reagiu instantaneamente, contraindo-se como uma corda esticada ao máximo. Todo o seu corpo enrijeceu, sua respiração ficou entrecortada e seus olhos se arregalaram. E Julian, em vez de contê-la, em vez de incentivá-la a se ajustar, em vez de fingir que não notava, recuou. Imediatamente, sem um segundo de atraso. Tirou a mão de sua cintura como se estivesse se afastando de uma chama. Desculpe, disse ele baixinho, e a escuridão em seus olhos não vinha de ofensa, mas de tristeza, por uma ferida que ele podia ver, mas nunca conseguiria compreender completamente. Eu não queria te assustar. Tessa balançou a cabeça. Não é você. É que ainda não me acostumei. Julian assentiu lentamente, o olhar tão caloroso quanto o brilho de uma lâmpada amarela num quarto frio. Então ficaremos assim, disse ele, mantendo uma distância segura. Sem toques, sem pressão, apenas ouvindo a música. Só quando você se sentir segura. Aquela frase, nada romântica, nada doce, fez o coração dela disparar como uma porta se abrindo de repente. Porque pela primeira vez em anos, um homem não media o valor dela pela quantidade de toques indesejados que ela conseguia suportar. Pela primeira vez, alguém recuou porque ela estava com medo, em vez de avançar para silenciá-la. Pela primeira vez, era ela quem podia escolher. Tessa respirou fundo. A melodia se dissipou. Julian parou diante dela, mãos ao lado do corpo, olhar fixo, a respiração ficando mais lenta como se tentasse se misturar com a dela. E depois de um longo momento, foi ela, não ele, quem se aproximou um pouco sem tocar, apenas mais perto. E Julian, com toda a gentileza que ela nunca havia recebido na vida, sorriu levemente. Foi o primeiro momento, suave, frágil, mas real, em que algo entre eles começou a brilhar. Não uma faísca intensa que consumisse tudo, mas uma pequena luz quente no fundo do peito, o suficiente para saber que dali algo belo poderia começar. Fazia quase 3 semanas que Tessa começara a trabalhar no escritório frio e iluminado da Parker Technologies. 3 semanas reaprendendo a respirar em meio ao teclar constante dos teclados. 3 semanas tentando acreditar que o mundo poderia ser mais silencioso do que aquele que ela conhecia. 3 semanas para seu corpo parar de se assustar sempre que alguém passava muito rápido atrás dela. 3 semanas para sua mente aprender que o som de uma porta se abrindo nem sempre significava que alguém estava prestes a explodir. E 3 semanas para aceitar que existiam lugares onde os homens não gritavam em seu rosto, mas falavam em tons calmos e ponderados. Tessa estava concentrada em seu relatório semanal, ajustando alguns números no gráfico da linha do tempo, tentando se deixar levar pelo ritmo do trabalho, quando o suave sinal do elevador soou no final do corredor. Um pequeno som, como em todos os outros dias. Ela ergueu os olhos e sentiu o sangue gelar. Troy. Ele estava parado ali, bem no meio do saguão do 15º andar. Respirando com dificuldade, o maxilar travado como se tivesse corrido direto do inferno para chegar ali. Um moletom cinza, olhos vermelhos, sua bochecha tremia. Ele examinou a sala com o olhar, e seu olhar pousou em Tessa com a precisão de um predador reconhecendo uma presa que ousou escapar. O corpo inteiro de Tessa congelou. Como ele entrou? A segurança tinha a foto dele. O 15º andar exigia um cartão de acesso. Impossível. Impossível. Mas ele estava ali, bem na sua frente. E aquele sorriso cruel, o mesmo que a assombrou por 2 anos, curvou-se no canto de sua boca. Eu sabia, disse Troy, sua voz baixa, áspera, venenosa como ácido. Eu sabia que você daria um jeito de escapar e arranjar um emprego. Eu sabia que você não conseguiria me deixar. Um funcionário próximo recuou, assustado. Outro pegou o telefone para chamar a segurança.
Mas tudo aconteceu muito lentamente. Troy avançou. Antes que Tessa pudesse se levantar, ele já havia agarrado seu pulso, apertando com tanta força que ela ouviu um estalo, como se a pele estivesse sendo rasgada por dentro. Uma dor aguda e lancinante subiu por seu braço. Tessa. A voz de Julian veio de seu escritório, abafada, distante, como debaixo d'água. Você acha que consegue fugir? Você sabe o quanto eu te procurei? Troy a puxou da cadeira. Você achou que eu ia te soltar? Mas, por favor, pare, Troy. Eu me calei. O aperto dele se intensificou. O braço inteiro de Tessa queimava. Manchas vermelho arroxeadas surgiam rapidamente, como se o sangue dela estivesse sendo forçado a se concentrar em um único espaço. Julian apareceu em seu campo de visão, não correndo, não gritando, mas se movendo rápida e bruscamente. Cada músculo tenso como fio de aço. Ele se colocou entre eles. Uma parede que Troy não conseguiria romper. Eu já te disse, disse Julian, com a voz baixa, cada palavra cortando como uma lâmina. Solte-a, zombou Troy. Ah, olha só o CEO da gigante da tecnologia tentando bancar o machão. Não, respondeu Julian, com os olhos escuros e impiedosos. Eu sou o homem que vai te arrastar para fora deste prédio algemado se você não a soltar agora mesmo. Não era uma ameaça, era uma ordem. 2 seguranças entraram correndo naquele instante, agarraram Troy e o puxaram para trás. Mas ele ainda puxou o braço de Tessa uma última vez, antes que o contivessem. Com tanta força que a pele ficou vermelha e as veias saltaram sob seu pulso. Traidora! Troy gritou enquanto o arrastavam. Você é minha. Minha! As portas do elevador se fecharam. Ele desapareceu. Mas Tessa não ouviu o elevador fechar. Não ouviu os seguranças murmurando palavras de conforto. Não ouviu os colegas de trabalho murmurando em choque. Ela só ouviu seu próprio coração batendo forte, batendo descontroladamente contra suas costelas, como se estivesse tentando se libertar. Ela desabou na cadeira, o maior ataque de pânico da história até então. Tessa Julian se ajoelhou, mas permaneceu a 2 passos de distância, com cuidado para não sobrecarregar um sistema nervoso já à beira do colapso. Ela agarrou a cabeça, a respiração entrecortada, o peito apertando como se um punho invisível estivesse esmagando seus pulmões. Não, não, por favor, não. Ela repetiu as palavras em terror, os olhos arregalados, mas sem enxergar nada. Julian reconheceu instantaneamente, uma reação de pânico severa. Ele baixou a voz para um sussurro, suave e reconfortante. Tessa, me escute. Você não está com ele. Você está no trabalho. Eu estou aqui. Ninguém está te tocando. O tremor dela piorou. Ele estendeu a mão em direção ao chão sem tocá-la, mas colocando-a onde ela pudesse vê-la se levantasse o olhar. Respire comigo devagar. Inspire, segure e expire suavemente. Repetiu ele, paciente e firme como uma fortaleza. Estou aqui. Continue. Inspire. Isso. Ótimo. A respiração de Tessa começou a voltar, lenta, irregular, mas presente. Quando seus olhos finalmente se voltaram para cima, Julian viu algo que o atingiu em cheio. Ela estava se preparando para um golpe, esperando um tapa, esperando ser jogada no chão. E Julian, com o coração se despedaçando por dentro, só conseguiu dizer uma coisa. Deixe-me levá-la para casa. Ela não perguntou qual casa, apenas assentiu, tremendo. Julian abriu a porta do carro para ela, movendo-se lentamente, sem nunca tocar em seu ombro. Enquanto o carro avançava, Tessa olhava fixamente pela janela, a mente presa na lembrança da mão de Troy, esmagando seu pulso. Julian não disse, "Você está bem?" Ele sabia que não estava. Ele apenas pronunciou uma frase, suave como uma mão delicada sobre um coração ferido. "Você está segura comigo?" chorou Tessa. Não alto, não com a voz embargada, mas lágrimas escorreram como gotas de chuva, seguindo o rastro da janela do carro. Naquela noite, a pergunta que feriu Julian mais do que uma facada. De volta ao apartamento seguro, Tessa se encolheu no sofá, os braços envolvendo o pulso machucado. Julian colocou uma compressa quente, alguns analgésicos e um cobertor macio sobre a mesa. Ele se sentou a 1 metro de distância.
o suficiente para não a encurralar. Tessa, ele disse ao vê-la tremendo incontrolavelmente. Você quer que eu fique aqui com você? Ela assentiu, um aceno pequeno como se tivesse medo de que alguém lhe tirasse o direito de escolher. Ele se aproximou um pouco mais, ainda respeitando a distância de segurança. Longos minutos se passaram antes que ela sussurrasse. Julian, estou aqui. Ela ergueu os olhos vermelhos e inchados, o punho apertando a camisa, e fez uma pergunta que fez o peito dele afundar como uma pedra. Se um dia você ficar com raiva, vai me bater? Julian fechou os olhos por um segundo, não por estar ofendido, mas porque conseguia ver a profundidade da ferida que ela carregava. Ele a encarou de frente, falando devagar, cada palavra proferida como um juramento que jamais revogaria. Não, não hoje, nem amanhã, nem em nenhum dia da minha vida. Tessa desabou. E pela primeira vez desde que o conhecera, ela se apoiou em seu ombro, tremendo, com medo, mas encontrando um ponto de calor para finalmente acalmar seu coração. Julian ficou imóvel por um instante. Então, a envolveu com um braço, leve, quente, não possessivo, o abraço de alguém que a protegia, não que a reivindicava. E naquela noite, com a respiração trêmula de Tessa no silêncio suave do quarto ao redor deles, Julian soube de uma coisa com certeza. Ele nunca mais deixaria aquele cara encostar um dedo nela. 3 semanas haviam se passado desde o dia em que Troy invadiu a Parker Technologies. 3 semanas durante as quais, aparentemente, a vida de Tessa parecia mais estável. Ela voltou ao escritório, terminou seu trabalho no prazo, fez refeições adequadas e dormiu mais horas. Mas, por dentro, seu corpo ainda tremia sempre que o elevador tocava. Sua mente ainda se assustava com o som de passos masculinos rápidos atrás dela, e seu coração ainda disparava toda vez que avistava um moletom com capuz na esquina de uma rua. Julian, entendendo isso melhor do que ninguém, caminhava com ela todas as manhãs e a buscava todas as tardes, sem pairar, sem controlar, apenas estando ao seu lado como uma parede na qual ela pudesse se apoiar se precisasse. Então, em uma fria manhã de quinta-feira, a advogada de Julian, Sra. Kingston, uma mulher perspicaz cujos olhos sabiam exatamente o que era justiça, colocou uma pasta sobre a mesa e disse: Chegou a hora, Tessa. Temos provas suficientes e você pode levá-lo ao tribunal. A sala ficou silenciosa. Tessa colocou a mão sobre a pasta, sentindo o papel quente sob a palma da mão. Posso ganhar? Sua voz era fraca, como se temesse que a esperança pudesse crescer demais e desmoronar. A Sra. Kingston olhou-a diretamente nos olhos, como se transmitisse força através do olhar. Apenas diga a verdade. A verdade cuidará do resto. Tessa assentiu lentamente. Não tinha certeza se era forte o suficiente, mas sabia que não queria mais fugir. Na manhã do julgamento, o frio era tão cortante que transformava cada respiração em névoa. Tessa subiu os degraus do tribunal, agarrando a barra do casaco, sentindo como se cada passo a pressionasse contra gelo fino. Um movimento em falso, e tudo poderia se estilhaçar. Julian caminhava ao seu lado, com as mãos nos bolsos do casaco, mas a cada vez que ela hesitava, ele se inclinava suavemente em sua direção, como se estivesse pronto para ampará-la sem diminuir a distância que ela não estava preparada para percorrer. Dentro do tribunal, o ar estava pesado como um cobertor úmido. Troy estava sentado na fileira dos réus, vestido com uma camisa branca impecável, como se tentasse provar que era respeitável. Mas o jeito como ele se recostou, o sorriso forçado, tornou todo aquele tecido branco insignificante. Tessa não olhou para ele. Não conseguia. Mas quando subiu ao banco das testemunhas, sabia que eventualmente teria que encará-lo. As perguntas da Sra. Kingston eram suaves, orientadoras, não insistentes. Tessa, você poderia nos dizer quando tudo começou? Tessa respirou fundo. Não a respiração constante de alguém forte, mas a respiração de alguém prestes a retornar ao quarto escuro onde estivera presa. Ele começou logo depois que fomos morar juntos. Sua voz tremia. Ela mesma ouviu. Atrás dela, Troy soltou uma risada zombeteira, afiada como uma faca batendo em um copo. Continue, querida, debochou ele.
E não se esqueça da parte sobre se encontrar às escondidas com o CEO rico. As pessoas no tribunal se viraram para olhar. Tessa agarrou a borda do banco das testemunhas. A Sra. Kingston protestou. O juiz bateu com o martelo, mas a risada de Troy já havia envolvido cada ferida antiga, apertando-a como um punho em volta do pescoço dela. Julian cerrou o punho no joelho, os olhos escurecendo, mas se conteve, não porque não quisesse quebrar aquele sorriso irônico, mas porque sabia que Tessa precisava dele mais firme do que irritada. A Sra. Kingston se aproximou, a voz firme como aço. Tessa, pode continuar. Depois de algumas respirações curtas e ofegantes, Tessa prosseguiu hesitante. Ele me batia quando eu não atendia o telefone rápido o suficiente, quando eu chorava, quando eu ria, quando eu fazia uma pergunta que ele não gostava. Sua respiração falhou. Seus dedos se cravaram na mesa. Uma vez, ele chutou o armário da cozinha. O vidro estilhaçou. Os cacos cortaram minha perna. Ele me deixou sangrar no chão e disse que eu merecia. Murmúrios percorreram a sala. Troy deu uma risadinha. Ah, coitadinha. Você fala como se não tivesse feito nada de errado. Silêncio! Ordenou o juiz. Tessa fechou os olhos, as lágrimas escorrendo mais rápido do que ela conseguia conter. Eu fiquei porque achei que a culpa era minha. Achei que ele mudaria. Achei que se eu ficasse quieta o suficiente, ele pararia. Ela abriu os olhos e, pela primeira vez, olhou para Troy, não porque quisesse, mas porque precisava. Troy se inclinou para a frente. Você me trocou por aquele cara rico, não foi? E algo dentro de Tessa, pequeno, brilhante como uma vela acesa em uma masmorra, despertou. Ela endireitou as costas e disse, com a voz já não tremendo: Então, eu não te deixei porque alguém tinha mais dinheiro. A sala ficou em silêncio. Sua voz falhou, mas era clara. Eu fui embora porque se ficasse, eu morreria. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. O tribunal mergulhou em um silêncio pesado como cinzas. Apenas Julian, naquele silêncio, inclinou-se levemente para a frente, como se tentasse acalmar o coração do outro lado da sala. Quando o juiz retornou após a deliberação, Tessa agarrou a manga do casaco, sentindo-se como se estivesse à beira de um precipício. O juiz leu as acusações. Cada linha cortava mais um fio que aprendia a escuridão. Agressão com intenção de ferir, invasão de domicílio, ameaça crível à vida da vítima, agressão física registrada nas dependências da Parker Technologies. E, finalmente, o réu, Troy Morgan, foi considerado culpado. Tessa não ouviu a sentença exata, não ouviu o número de anos, não ouviu quem deu tapinhas no ombro de quem. Ela apenas ouviu algo se abrir dentro dela, não se romper, mas se destrancar. Seus joelhos fraquejaram. Julian, que passara todo o julgamento sentado logo atrás dela como uma última linha de defesa, imediatamente se levantou e deu um passo à frente. Ela se virou e então caiu, não desabando, mas caindo em seus braços como alguém que finalmente alcançasse a margem depois de se afogar por muito tempo. Julian a envolveu em seus braços como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já havia segurado. Uma mão na nuca dela, a outra em volta da cintura, sem apertar demais, mas com firmeza suficiente para lhe dizer que ninguém na terra jamais a tocaria novamente com dor. Tessa soluçou em seu peito, as lágrimas misturando alívio, exaustão, mágoa antiga e uma nova esperança. Acabou, Tessa, Julian sussurrou em seu ouvido, a voz tremendo levemente, como se ele também mal conseguisse conter a emoção. Ele não pode mais te tocar. Nunca mais. E pela primeira vez em muito tempo, Tessa realmente acreditou nisso. Depois do julgamento, nenhum dos dois perguntou: o que somos agora? Ninguém assinou nenhum tipo de acordo, mas Tessa e Julian passaram a viver manhãs juntos, noites juntos, momentos tranquilos repletos de confiança. E, eventualmente, ambos perceberam que estavam namorando, estavam apaixonados, estavam entrando em algo belo demais para ser chamado por qualquer nome. Seus primeiros encontros não foram em restaurantes chiques, mas em um pequeno café no quarteirão, onde Tessa adorava o cheiro de waffles frescos. E Julian sempre pedia um latte quente sem açúcar, simplesmente porque sabia que ela detestava o cheiro de doce queimado.
Caminhavam lado a lado, ombros roçando levemente como duas estrelas redescobrindo sua órbita correta. Sem pressa, sem se agarrarem, apenas deixando seus corpos reaprenderem o que significava caminhar ao lado de alguém que transmitia calor sem temer o perigo. E então, numa noite, quando uma brisa suave soprou pela varanda do apartamento seguro, enquanto contemplavam as luzes da cidade, o brilho dourado fazia Tessa parecer delicada e feroz ao mesmo tempo. Julian se inclinou um pouco e perguntou, com a voz tão baixa que seu hálito quase sussurrava em seu ouvido: "Posso chegar um pouco mais perto?" Tessa não respondeu com palavras. Deu meio passo em sua direção. E para Julian, aquilo foi mais alto do que qualquer sim. Sua respiração pairou perto de seu pescoço, sem tocá-la, apenas perto o suficiente para acelerar seu coração, mas longe o bastante para lembrá-la de que ela estava no controle. Seus ombros se tocaram e Tessa estremeceu, mas não era medo. Era aquela onda quente e surpreendente que se espalhava daquele pequeno ponto de contato até seus ossos. Julian ergueu a mão devagar, delicadamente, hesitando como se perguntasse a cada centímetro da pele dela se concordava. Quando sua mão parou em seu quadril, ele a segurou levemente, leve o suficiente para que ela pudesse se afastar num instante, se quisesse, mas firme o bastante para que se sentisse amparada sem estar presa. "Tessa, se você não quiser..." Ela olhou para cima e, pela primeira vez desde que se conheceram, foi Tessa quem tomou a iniciativa. Seus dedos tocaram a gola da camisa dele, puxando-a de leve, e seus lábios roçaram os dele, como um suspiro que ela esperara anos para soltar. O beijo não foi forçado, não foi voraz, não foi ardente, mas queimou tão profundamente que Julian precisou colocar uma mão atrás do pescoço dela para mantê-la perto, não para possuí-la, apenas para garantir que não se afastasse cedo demais. Suas respirações se misturaram. O peito de Tessa tremia a cada nova batida do coração. Aprendendo que o calor não precisava coexistir com a dor, Julian a beijou com uma delicadeza abrasadora, como se cada toque de seus lábios pudesse apagar uma ferida invisível dentro dela. Quando o beijo finalmente terminou, ela encostou a testa na dele, expirando, os olhos brilhando como se tivesse acabado de cruzar um novo limiar em sua vida. "Não tenho medo quando você me toca", murmurou ela, a respiração roçando seus lábios. "Pela primeira vez." "Eu não tenho medo." Julian fechou os olhos como se estivesse engolindo o universo inteiro. "Só vou te tocar quando você quiser. Só quando você me convidar para mais perto. Só quando você se sentir segura." Ela o beijou novamente, mais profundamente desta vez, mais calorosamente, como uma resposta definitiva. Naquela noite, eles dormiram juntos pela primeira vez. Não para fazer sexo, não para reivindicar nada, não para provar nada. Eles simplesmente dormiram. E para Tessa, só isso já era sagrado. Julian deitou-se perto da beirada da cama, o braço repousando frouxamente atrás das costas dela, sem tocá-la, perguntando silenciosamente: "Posso te abraçar?" Tessa se virou. Aconchegou-se em seus braços. Apoiou a cabeça em seu peito como se a batida constante do coração de um homem confiável fosse a única canção de ninar de que ela precisasse. "Você pode me abraçar?" Ela perguntou não por medo, mas para ter certeza. Julian a envolveu em seus braços devagar, com carinho, puxando-a para perto o suficiente para que ela soubesse que ele estava ali, protegendo-a, ancorando-a, acalmando-a, sem desejo, sem urgência, sem exigências, apenas um abraço onde ela finalmente pôde respirar em paz depois de tantos anos na escuridão. Tessa adormeceu naqueles braços. A primeira noite em anos sem pesadelos. E Julian, observando-a dormir, afastou delicadamente uma mecha de cabelo de sua bochecha e pensou consigo mesmo que, se havia algo neste mundo que merecia ser abraçado com absoluta ternura, paixão sem pressa, era ela. A trilha que levava ao pico Ridgefield não era o tipo de lugar que a maioria das pessoas escolheria para um pedido de casamento, mas para Julian ela tinha um significado sagrado.
Era ali que ele costumava levar sua mãe todo fim de semana para que ela pudesse aprender a respirar novamente depois de anos sendo abusada por seu pai. Onde os dois haviam ficado sob o céu aberto e aprendido que a dor do passado não podia alcançar aquela altura. Onde o vento soprava entre os pinheiros como mãos invisíveis, acalmando feridas que ainda não haviam cicatrizado. E hoje ele trouxe Tessa aqui, a mulher que amava com toda a ternura que aprendera, observando sua mãe se reerguer após a violência. A trilha estava úmida com a névoa da manhã, as rochas brilhavam com gotículas de água, os pinheiros escuros formavam um dossel natural sobre suas cabeças. Tessa caminhava ao lado dele, a respiração calma, mas seus olhos brilhavam a cada olhar que dava para ele, como se cada momento com Julian fosse a prova de que o amor não precisava vir envolto em medo. Eu não achava que gostaria de fazer trilhas, disse ela com um pequeno sorriso, puxando a jaqueta para mais perto do corpo. Eu sei, murmurou Julian, mas este lugar... Foi aqui que vi alguém que amei mais do que qualquer outra pessoa no mundo aprender a viver novamente. Eu esperava que este lugar também pudesse ser um lugar para você. Tessa olhou para ele por um instante a mais do que o habitual. Algo caloroso floresceu lenta e silenciosamente em seu peito. Eles continuaram até que as árvores se abriram e o céu explodiu em um azul profundo e vívido do final da manhã. O pico Ridgefield se estendia diante deles, o lago abaixo refletindo o sol como uma folha de ouro. O vento levantava os cabelos de Tessa e os deixava cair novamente como se desenhasse uma pintura suave ao seu redor. Tessa se virou para sorrir para ele, um sorriso tão livre que ela não teria acreditado que poderia ostentá-lo apenas alguns meses antes. Julian a olhou por tempo demais, com ternura demais, com amor demais, com orgulho demais. Então, ele se aproximou, as sombras em seus olhos se aprofundando de uma maneira que só alguém que ama profundamente consegue. Tessa, disse ele gentilmente. Ela se virou e por um instante o tempo parou. Julian respirou fundo, seu olhar nunca se desviando do dela, e lentamente se ajoelhou na pedra cinzenta, um joelho tocando a terra em um silêncio que parecia quase sagrado. A luz do sol incidiu sobre seus ombros, e Tessa congelou, como se seu coração tivesse. Ela hesitou por um instante. Julian. Sua voz tremia, não de medo, mas da beleza avassaladora do que pressentia estar por vir. Julian olhou para ela, os olhos cheios de uma convicção silenciosa. Eu amo a pessoa que você está se tornando e amo as partes de você que você ainda está costurando de volta. Sem poesia, sem teatralidade, apenas a verdade tão simples quanto um suspiro. Tessa levou a mão à boca, lágrimas embaçando seus olhos como minúsculos cacos de vidro ao sol. Julian continuou, a voz baixando, tão honesto que até o vento pareceu parar para ouvi-lo. Eu não te amo porque você é forte. Eu te amo mesmo quando você está com medo, mesmo quando você treme, mesmo quando você pensa que não é digna de ser amada. Uma longa respiração. Eu te amo porque quando você escolhe se levantar, você é a coisa mais linda que eu já vi. Lágrimas escorreram dos olhos de Tessa, caindo como gotas, libertas de anos de sufocamento. Ela inspirou, a voz falhando como uma corda sob tensão. Eu tenho medo de amar. Um homem, um silêncio tenso. Mas eu não tenho medo de você. Julian fechou os olhos por um breve momento, como se um nó que o prendia há anos tivesse se desfeito. Quando os abriu novamente, um sorriso suave curvou seus lábios. Então, Tessa Brooks, você passaria o resto da sua vida aprendendo a amar sem medo comigo? Tessa soluçou, um som profundo, quebrado e novo. Ela correu em sua direção, ajoelhando-se e acariciando seu rosto, como se quisesse memorizar cada traço dele. Eu quero, Julian. Eu quero. Ele a abraçou, não com força, mas com firmeza. O abraço de um homem que entendia que o amor não se tratava de segurar com força, mas de ser verdadeiro. E eles se beijaram no topo daquela montanha. Um beijo cheio de lágrimas, respiração e promessas não ditas.
O beijo de duas pessoas que um dia foram destruídas pelo passado, agora se encontrando no ponto mais alto do céu. Um mês depois, o Centro de Recursos Tessa Brooks, o centro de apoio para sobreviventes de abuso que leva seu nome, foi inaugurado em um prédio amplo e iluminado, com suas paredes de vidro captando a primeira luz do luto. Tessa cortou a fita com um sorriso trêmulo, mas radiante, enquanto Julian estava nos bastidores, os olhos fixos nela, o orgulho apertando sua garganta. Em seu primeiro turno, o telefone tocou. Tessa atendeu. Do outro lado da linha, ouvia-se uma respiração ofegante, um choro abafado. Estou com tanto medo. Ele vai me matar. O que eu faço? Tessa fechou os olhos, deixando seu coração falar. Com uma voz calma e gentil, mas fortalecida por alguém que estivera naquele quarto escuro, ela disse: Escute, eu já estive exatamente onde você está. Um suspiro suave. Você não precisa correr sozinha. Eu vou te ajudar. Na porta, Julian encostou-se na moldura de vidro, observando-a, lágrimas se acumulando em seus olhos, mas não caindo, brilhando como a luz do sol na neve. Ele nunca havia se sentido tão orgulhoso, nunca amara tão profundamente. Quando o centro se acalmou ao final do dia, Tessa ficou sozinha perto da grande janela. O amanhecer surgia à distância. Uma luz dourada pálida se espalhava pelos telhados, roçando seu rosto. Pela primeira vez na vida, a manhã não a fez se sentir pequena. Não a fez temer a tempestade. A tempestade que o dia pudesse trazer não a fez se encolher. Pela primeira vez de verdade, ela se sentiu livre, forte, amada e amando alguém digno de seu coração. E quando Julian a abraçou por trás, depositando um beijo suave em seus cabelos, ela sorriu. O sorriso de uma mulher que havia caminhado pela escuridão e agora se mantinha firme sobre seus próprios pés. Tessa Brooks finalmente havia voltado para si mesma.